Leitura inicial é da segunda carta aos Coríntios 9, 6 a 10. Fala daquele que distribui aos pobres. Por quê? Tem a ver com, com o dia de hoje, que é São Lourenço. Ele era um diácono. Qual era o serviço do diácono? É servir os pobres. No início da Igreja Católica era assim? Era. Os apóstolos anunciavam o evangelho e eles instituíram diáconos para servir às viúvas, aos pobres, aos estrangeiros, que eram as categorias de pobre do antigo Israel. Então, hoje a leitura fala dessa distribuição aos pobres, a caridade fraterna. Hoje o diácono, ele anuncia o evangelho, né? Pode fazer batizado, não pode consagrar, ele é ordenado, ministro ordenado, né? Primeiro grau é o bispo, o segundo o sacerdócio, o presbítero, eu, e o terceiro não é o diácono. Ele não pode é ordenado, não pode consagrar. Pode anunciar o evangelho, fazer batizado, assistir matrimônio e várias outras funções na Igreja Católica. Então é uma vocação, né? E tem os diáconos casados, né? Aqueles que se casaram, né? Quem não é casado ainda não pode, se for ordenado diácono, não pode se casar. Quem já é casado entra no processo de discernimento pela igreja, estuda teologia, 4 anos de teologia, e aí o bispo, de acordo com a sua necessidade, ordena ou não, com o consentimento da esposa. Não pode deixar a mulher, não, nada. Os filhos devem já estar criados, bem criados. O diácono deve ter uma boa condição financeira para, né, se sustentar. E aí, se tiver vocação, com o consentimento da esposa, aí pode ser ordenado, estudando teologia. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Carta de Paulo a uma comunidade que ele fundou. Irmãos, nós todos somos irmãos. Quem semeia pouco, colherá também pouco. Claro, você tem um campo, você tem um terreno. Você joga pouca semente, tem que aguardar ainda a água, o sol, né, o vento, tudo. A terra produzir, não é? E quem joga pouca semente colherá pouco, não é isso? E quem semeia com largueza, colherá com largueza. Se eu tenho um terreno, jogo muita semente, então a consequência é que nascerá muita planta, a semente dará fruto. Claro, irrigada, não é? De cada um conforme tiver decidido em seu coração. Por que ele está falando isso? Quem semeia pouco, né? Quem joga pouca semente, colherá pouco. Quem semeia muito, colherá muito. Quem dá muito a Deus, colhe muito. Quem dá tudo a Deus, colhe tudo. E como é que eu dou a Deus? Aqui é no sentido da caridade fraterna. Ajudar o irmão em necessidade. Fortaleza é cheio de gente em necessidade. 1/3 da população de Fortaleza passa fome. 1/3, tá? Então, gente que mora em periferia com muita dificuldade. É obrigação nossa, católica, do católico, a ajudar quem está em necessidade. Não é se quiser, não, é obrigação. É o que ele está dizendo aqui, de um modo assim, né? Semear, colher, e que João fala lá. Em uma das suas cartas, primeira carta de João. Como é que eu posso dizer que amo a Deus a quem não vejo, se não amo o meu irmão, não sustento ele, não ajudo ele, a quem eu vejo? O irmão carente, não é? Outro texto, Mateus 25, que fala do nosso juízo, juízo final e juízo particular. A gente será julgado pelos atos de caridade que tiver feito ou não. Estava nu e me vestistes, preso me foste visitar, estava com fome e me deste de comer, com sede e me deste de beber. Doente, me visitar, então são atos de caridade. Então, cada vez que eu não der de comer alguém que está com fome, não der de beber alguém que está com sede, não vestir o nu, não visitar um preso ou um doente, eu não estou vivendo a caridade. E serei julgado por aquilo que eu não fiz. O julgamento não é só o bem que eu fiz, não. É o bem que eu não fiz. O mal que eu fiz, o mal que eu não fiz.
Tudo entra no nosso juízo, então atento. Mateus 25, primeira carta de João, não posso dizer que amo a Deus. Se alguém do meu lado está com fome, eu não faço nada. É obrigação minha? É. Se cada família de Fortaleza adotasse uma família pobre, aí não tinha ninguém com fome. Mas muita gente, alguns, 2 terços come bem ou muito bem, e 1 terço não come nada, ou muito mal. É obrigação nossa. E o diácono via isso. Dê cada um conforme tiver decidido no seu coração. Agora, isso é livre também, não é? Só que eu serei julgado de acordo com esse parâmetro. Eu serei julgado assim. As cartas do julgamento serão essas, então atento. Né? Sem pesar nem constrangimento, pois Deus ama quem dá com alegria. Então, eu tenho que dar, eu tenho que distribuir, eu tenho que dividir o que eu tenho com alegria, não é com pesar, não. E não é só esmola, não. Apesar da esmola nos salvar de uma multidão de pecado. Quem dá 10 centavos a Deus, de esmola, a um pobre, vai receber em troca o quê? 10 centavos. Quem der muito, recebe muito. Quem der tudo, recebe tudo. Quem deu tudo, aquela viúva lá que chegou no tesouro do templo, ofereceu 2 moedinhas, era tudo que ela tinha. Então ela se entregou a Deus. Quem dá tudo que tem a Deus, se entrega a Deus. Santo Antão fez isso. E foi morar no deserto, um grande santo. E Deus ama quem dá com alegria. Então dê com alegria, não dê com pesar, não. Dê com muita alegria. Sustente o pobre com alegria. Deus é poderoso para vos acumular de toda sorte de graça. Quando eu dou a Deus, Ele me preenche de graça. De muita graça, de muita alegria, de muita fé, de muita esperança. A caridade, quanto mais caridade eu fizer, mais eu quero fazer. Quanto mais eu me doar, mais eu quero me doar. Caridade não é só dar dinheiro, não. É atenção ao outro, ser fiel na vocação, se entregar todo à nossa vocação. Você, casado, eu, sacerdote. O leigo, solteiro, se consagrando a nosso Senhor. Deus é poderoso para vos acumular de toda sorte de graça. Então, quanto mais eu der, mais graça Ele irá me dar. Tá? Para que em tudo tenhais sempre o necessário e ainda tenhais de sobra para toda boa obra. O problema é que a toda a nossa vida, em vez de a gente se contentar com o necessário, comer o necessário, beber o necessário, ter o necessário, a gente quer o supérfluo. A gente só quer o acessório. Né? Ter um carro hoje é necessário? Digamos que seja. Né? Uma bicicleta, né? Mas não precisa ter um carro de luxo, ou 2, ou 3, ou 1000. Né? Se vestir é necessário? Agora, precisa ter 1000 pares de sapato, 2000 camisas, 3. Tem gente que não tem. Almoçar, jantar? Agora precisa comer até morrer de comer. Então, a gente, ora, dai-nos hoje o pão nosso de cada dia. É o que é necessário. Só que a gente não vive com o que é necessário. A gente procura o luxo. O luxo não é necessário. O esbanjamento não é necessário. Estou falando só de rico aqui não, porque tem rico que tem tudo e vive uma vida simples, servindo os outros. Mas o luxo não é necessário. O esbanjar dinheiro, torrar dinheiro por não sei o que, não é necessário. O que o Senhor ensina é uma vida necessária, que é a doutrina social da Igreja Católica. Aquilo que eu tenho, que não é para o meu sustento da minha família, de um lazer sadio, não pertence a mim, pertence ao outro. Só que a gente não vive. Né? Então vamos viver de uma maneira mais frugal, mais simples, com o que é necessário. O resto, dê, irmão. Dê, porque Deus vai lhe dar em troca. Tá? É o banco do céu. Não é aqui na terra. Aqui na terra vai te dar alegria, força, fé. Porque muita gente não tem fé, porque acumula só para si, tesouro para si. Quem acumula só para si não ganha o tesouro do céu, não. Porque já tem a recompensa na terra. Quem quer salvar a sua vida procurando só riqueza na terra, não vai encontrar o reino de Deus, não. A nossa vida é um desapego total. Eu me desapegar, inclusive dos bens materiais, para servir a Deus. Não quero um carro de luxo, não. Compre o carrinho aí, esse mais ecológico aí. Não serve? Então pronto, 1.0. Ou então bicicleta, que é até melhor. Não pode andar de bicicleta, um carrinho.
não é? Mas não querer o carrão, do carrão, do carrão, do carrão, e aí vai. Aí fica uma confusão toda. Como é que pode viver o cristianismo desse jeito? Não vive. Para quem tudo tenhais sempre o necessário, ainda tenhais de sobra. Quando eu vivo o necessário, Deus me dá o necessário e me dá além algo mais. Porque quando eu sou desapegado, sou muito mais feliz do que quem é apegado. O apego gera apego. Quem é apegado a uma coisa, a uma pessoa, a um sentimento, a uma ideologia, cada vez mais quer ser apegado. E quem é desapegado de tudo e busca só a Deus, cada vez mais quer ser desapegado e buscar o nosso Senhor. Minha vocação qual é? Ser desapegado, dar o meu sangue, cor vermelha, por Cristo. Igual o diácono lá. Colocaram ele, foi queimado vivo, colocaram ele em cima de uma fogueira lá, um negócio, e aí tostou tudo, ele mandou virar e tostar o resto, morreu. Muita coragem. Deus deu a ele a coragem, porque ele deixou tudo por Deus. Quando eu deixo tudo por Deus, Deus me dá tudo. Quem é a minha segurança? Deus. Quem é meu auxílio? Deus. Quem é meu conforto? Deus. Quem é tudo para mim? Deus. Se eu der tudo, ele é tudo. Se eu der pouco, ele é pouco. Se eu der nada, ele não é nada para mim. Para quem tudo tenhais sempre o necessário e ainda tenhais de sobra para toda boa obra. Então, a sobra, o que não é necessário, é para a caridade, é para a boa obra, não é seu. Essa é a doutrina da igreja, eu estou ensinando a doutrina da igreja. O que você tem que não é para a sua necessidade, da sua família, um certo lazer cristão, não é seu. É para a caridade, é para os outros, é para os pobres. É essa a doutrina cristã católica. Atento. Como está escrito, distribuiu generosamente, deu aos pobres, que eu estou dizendo aqui, versículo 9. 2 Coríntios 9, 9, decore. Deu aos pobres, você tem que dar aos pobres. A sua justiça permanece para sempre. Aí você será justo, seguidor da lei, que o contrário do justo é o ímpio, o iníquo, que corre atrás de se salvar. O justo, aquele que esquece de si, não é egoísta e dá tudo para Deus, dando tudo ao necessitado, ao pobre. Isso aí sim cobre uma multidão de pecados. O que? A caridade. O serviço aos pobres que os diáconos fizeram no início da igreja e hoje fazem ainda. E toda a igreja é obrigada a fazer. Tá? Não é se eu quiser, não. Agora, fazer livremente. Obrigado porque eu tenho que fazer, livremente porque eu não... Para Deus, e Deus é livre, e me deixou a liberdade dentro de mim. Mas quem não fizer, não recebe a recompensa total. Sua justiça permanece para sempre. Aquele que dá a semente ao semeador, quem é? Deus. Lhe dará o pão como alimento, quem é? Deus. Ele mesmo multiplicará as vossas sementes, quem? Deus. E aumentará os frutos da vossa justiça, Deus. Então, quanto mais eu der a Deus, dando aos pobres, mais Deus irá me dar. É essa a lógica do reino? É. Tem outra lógica? Não. Tem não. De acordo com a 2 Coríntios aqui, 9, Serra 10, não tem outra não. Aquele que dá a semente ao semeador, o semeador sou eu, você. A nossa vida aqui na terra. Quem dá a semente para nós? Deus. E dará o pão como alimento. Então não se preocupe. Quando eu ajudo o outro, nada me faltará. Quando eu vivo só do necessário, nada me faltará. Mas se eu quero o acidental, o supérfluo, o secundário, então eu viverei uma vida egoísta. Cheio de problemas, né? Não tem fé. Por que eu não tenho fé? Como é que está a sua vida? A fé não é desencarnada da vida, não. E a vida em caridade é ajudar o que não tem. Ele mesmo multiplicará, lhe dará o pão como alimento. Então não tenha receio não, você vai morrer de fome não. Lhe dará o pão como alimento. Deus e o pão eucarístico, que é o maior alimento, né? Que nos fortalece, conforta, nos dá auxílio, gozo, paz, alegria, tudo. Ele mesmo multiplicará as vossas sementes. Ele multiplicará o nosso dom. Quanto mais eu der, mais eu terei. A lógica do reino é essa. Quanto mais eu der a Deus, mais eu terei. Porque ele me dará para que eu dê aos outros. E aumentará os frutos da vossa justiça. E eu serei justo.
seguidor da lei, já terei o céu na terra. Quanto mais eu ajudar o outro, eu terei o céu na terra. Então não seja servindo, não. Ajude o necessitado, que Deus vai lhe dar muito mais. Muito mais. Vai lhe encher de bênção, berará, graça, paz, misericórdia, tudo. E você será justificado diante dos olhos de Deus. Justificado por nosso Senhor Jesus Cristo. E glorificado no Reino Eterno. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, sua Mãe Maria Santíssima.